Olá, estamos aqui para mais uma live. Boa noite, pessoal. Vou aguardar aqui enquanto vocês entram. Eu já vou colocar aqui o tema de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Só um momentinho, que a nossa convidada também já está aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Soraya, Aline, Sidinalva, Ricardo, Carol. Obrigada pela participação de vocês. Ingrid, Cristina, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje. Temos uma convidada especial, Priscila Rodrigues, a neuropsicóloga Priscila Rodrigues, que estará aqui conosco, falando sobre ansiedade, uma das sequelas invisíveis do traumatismo crânioencefálico. Ela já está aqui conosco e agora nós vamos convidá-la para entrar aqui na nossa live. Boa noite, Arthur, Everson. Olá, Olá, pessoal. Boa Priscila. noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo aceitar o meu convite para participar da nossa live. Sabe que é um prazer Prazer estar para mim. dividindo tanto conhecimento com você, aprendendo com você também sobre esse vasto conhecimento que você tem na área de traumatismo, de ansiedade e muitas outras competências que você tem sobre esse tema. E eu quero que você, por gentileza, se apresente aqui para os nossos convidados. Em seguida, eu falo um pouquinho de mim também. Tá, é um prazer para mim, né, estar aqui com você conversando sobre esse tema que é tão relevante, né? E além de ser relevante para a população em geral, né, para pessoas que sofreram traumatismo craniano e para pessoas que lidam com pessoas que sofreram traumatismo craniano, né, que sofrem com Sim. isso, uma das principais pesquisas da minha carreira profissional, né? Então, é um prazer estar aqui compartilhando isso com você. Com vocês todos, Ótimo. aliás, né? Agradeço o seu convite. É, Bom, para quem não me conhece, eu vi que tem alguns alunos já que estão entrando. Meu nome é ai, que Priscila, ótimo. eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e eu trabalho hoje como professora da graduação em psicologia na Universidade Mogi das Cruzes e eu coordeno um curso de especialização em neuropsicologia na mesma universidade. Puxa, Além que disso, bacana. eu trabalho como neuropsicóloga clínica, psicóloga clínica em consultório particular e faço pesquisas no Hospital das Clínicas na área de traumatismo craniano com a neuropsicologia aplicada. Muito bom, parabéns. Nós nos conhecemos, né, lá no Uhum. grupo do HC. Sabe que é um prazer enorme conhecer você e saber mais do seu trabalho. Eu me apresentando agora para vocês, eu sou Ana Cristina Lamounier, eu sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, assim como a Priscila, eu também faço parte do projeto de traumatismo crânioencefálico no Hospital das Clínicas, foi onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Uhum. Então, eu estou estudando também porque quando a gente começa a estudar sobre o traumatismo, algo que é tão relevante, a gente vai aprofundando cada vez mais e cada vez aparecendo mais assunto, mais possibilidade de pesquisa, para que a gente possa também levar qualidade de vida para a população acometida com esse trauma. Então, eu Uhum. também atuo em consultório particular. Uhum. Muito legal. Então, vamos conversando sobre você que tem um conhecimento vasto nessa área. Eu quero saber que você traga para a gente, Priscila, quais são as alterações neuropsicológicas que um traumatismo pode causar em uma pessoa. Bom, dá para a gente dividir, né, entre sequelas cognitivas, sequelas comportamentais, de personalidade, né?
o traumatismo craniano, ele é muito, para quem não conhece, né? Acho que é legal contextualizar um pouquinho o que é o Sim, traumatismo por craniano, favor. que a gente chama de TCE, né? Isso. É uma é um acometimento neurológico que acontece com pessoas, né? Vítimas de acidentes automobilísticos, quedas, fraturas em geral. São Uhum. acometimentos que envolvem o cérebro, né? Existem vários tipos de TCE, não cabe aqui a gente falar, mas então, como envolve o cérebro todo, né? Mesmo que ele seja focal, né? Que ele aconteça numa região Sim, só, o cérebro todo se conversa, né? Então, todas as áreas elas se comunicam. Então, se há um impacto em qualquer área dela, né? Ou no cérebro todo, muda toda a vida da pessoa, né? Então, com certeza. desde em todos os pacientes que eu já atendi com TCE, que foram muitos, né? A gente observa que tem bastante déficit de funções executivas. Eu acho que das sequelas cognitivas é a principal sequela que eu observo. Funções Uhum. executivas, então, são as funções que fazem a gente viver em sociedade, basicamente, né? Que Sim, é verdade. flexibilidade cognitiva, controle de impulsos, planejamento, tomada de decisões. Isso fica bem prejudicado. A atenção fica prejudicada, então eu falo que não é só a gente selecionar um estímulo para prestar atenção, né? Não é só eu olho para um lugar e eu vou focar nele. A gente tem que fazer manutenção dessa atenção. Eu percebo que também fica prejudicado. Fico Então, prejudicado, sim. isso. Os pacientes também têm dificuldade em fazer manutenção desse foco atencional e memória também é uma das principais queixas deles, né? Então, eles sempre se queixam de que eles têm dificuldade em se organizar com rotina diária. Eles Uhum. precisam sempre de auxílio, né? De alguém para lembrar das coisas, não lembrar de compromissos, lembrar de tomar medicação, lembrar de fazer uma atividade ou outra. E aí, por isso, até adiantando, né? O retorno laboral, o retorno em trabalho, o retorno em atividades de estudo, ela acaba prejudicando um pouco, né? E além das sequelas cognitivas, tem as sequelas comportamentais, né? Como as alterações de personalidade, que acho que a Beatriz falou um pouco ontem, né? Isso E, mesmo. e os transtornos de humor, os transtornos psiquiátricos de um modo geral, mas principalmente os transtornos de humor, como depressão e ansiedade. É, Sim. eu, O nosso foco, desculpa, o nosso foco hoje realmente é a ansiedade, mas é realmente a questão que você acabou de explicar, né? A questão cognitiva no aspecto de alteração da atenção, da memória. Imagine um acometimento tão grave, né? Porque vai depender também da gravidade da lesão, da forma como a reserva cognitiva que cada paciente possui, para que isso, diante dessas observações, diante dessas reservas cognitivas, também há um apoio familiar também, uma reserva cognitiva, para que daí, diante de todas essas situações, possa o paciente realmente ou buscar ajuda, ou saber realmente qual a gravidade que aquelas sequelas trouxe para a vida dele, na questão da qualidade de vida, como que era essa pessoa antes do trauma e após o trauma. Né? Então, por que que eu comecei solicitando que você falasse das alterações psicológicas? Porque isso acarreta em todo o resto da vida da pessoa. Imagina uma pessoa que era totalmente funcional, e agora, por mais que a sequela seja leve, que não tem como mensurar naquele momento, se é um trauma leve, ou tem, às vezes as sequelas são realmente invisíveis, como que vai ser aquela pessoa a partir disso? Né? A partir desse momento em que ela trabalhava antes, pode ser que ela não consiga ser tão funcional como antes. Em relação à família, né? Então, todas essas são as dificuldades e que a gente vai adentrar aí nas questões de alterações psiquiátricas, que tudo isso acarreta, né? Pode sim, é uma mudança muito grande na vida do sujeito, né? Então, falar. ele estava lá organizado de uma forma e aí, de repente, muda toda a vida dele. Então, o que você falou de reserva cognitiva, né? Então, o que a gente até chama de inteligência pré-mórbida, né? É Uhum. muito importante que a gente consiga avaliar, né? E aí é interessante ver alguns aspectos, né? Que às vezes o próprio paciente relata ou o familiar relata que às vezes o paciente já tinha uma dificuldade X específica, né, numa região X, ou uma comorbidade psiquiátrica, ele já tinha anterior, né? Então, Sim. já tinha ansiedade anterior, já tinha depressão anterior, já tinha, tipo, alguma outra questão, alguma outra dificuldade,
E aí o TCE ele potencializa geralmente tudo isso, né? Verdade. E Priscila, e falando então, já que a gente entrou um pouco nas questões psiquiátricas, quais são as alterações psiquiátricas decorrentes do traumatismo? Vou falar TCE para ser mais, diminuir o nome, né? Sim, o TCE. Existem vários tipos de alterações psiquiátricas que podem ser decorrentes do TCE, desde doenças psicóticas até acho que as mais habituais, né? Transtornos obsessivos compulsivos, mania, os transtornos de humor, ansiedade e depressão, e o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é bem comum e tem bastante estudo que correlaciona, né? Principalmente vítimas de assalto, de acidente, né? Onde acontece algo que é traumático, então o pós, né? Então o TEPT ele geralmente ele ocorre no pós. No pós-traumático. Eu vou ver o que algumas pessoas aqui estão, nossos convidados estão nos falando, e depois a gente volta a dar sequência ao nosso assunto de ansiedade. Tá bom? Tá bom. Bom, tá falando aqui tem bastante. Você falou que tem alunos seus, né? Sim, Então tô sejam vendo. todos bem-vindos. Tem algumas, deixa eu ver se tem alguma pergunta para que a gente possa sanar algumas dúvidas. Tem Lívia, tá dando um oi para você. Oi, Pri. Oi, pessoal. Eu vi que a Ana também tá online, a Ana Zaninoto, né? Isso, Ana Oi, Ana. Zaninoto. Alunos, amigos. Sônia, bela explicação, obrigada. O William está comentando que este tema é muito interessante. Ele tem um amigo que sofreu um trauma, um TCE, então é muito importante. Estava esperando essa live. Sidilene está falando diretamente de Fortaleza, é minha irmã. Minhas irmãs estão aqui, direto de Fortaleza, aqui Que para legal. nos prestigiar. Estão falando que realmente tem ansiedade. É possível falar, já que nós estamos falando de ansiedade, fugir um pouquinho do nosso assunto e permanecendo nele ao mesmo tempo. Existe a diferença da ansiedade, o transtorno de ansiedade, para o paciente que sofreu o TCE e para paciente que não tem TCE? Eu acho que é uma das dúvidas que alguém falou aqui. Sim e não. Tem sim as especificidades, né? A base neurobiológica da ansiedade ela é a mesma, né? Então, tanto no sujeito saudável, né? Quanto numa pessoa com TCE, o princípio da ansiedade, né? A preservação pela vida, o medo de situações novas, né? Medo de se colocar em situações novas, isso é igual. A diferença de um para outro é que a ansiedade no TCE, ela tem mais comorbidade cognitiva envolvida, né? E ela acontece, né, de uma forma como uma sequela mesmo, né? Então, o medo do novo não é só do novo, situações novas. É de retomar coisas que já são conhecidas, né? Retomar o conhecido vira novo, né? E muitas vezes os nossos pacientes com TCE, eles têm muita dificuldade de autopercepção, que aí no sujeito saudável isso não acontece, ele tem uma boa autopercepção. Não acontece, verdade. Então, essa falta de autopercepção também prejudica, aumenta mais ainda a ansiedade, né? Então, ele não entender direito o quanto ele daria conta das coisas, né? O quanto ele dá conta de retomar coisas, isso gera uma ansiedade muito grande. Tem até um estudo que é interessante, que ele faz uma analogia, né? Será que a ansiedade prejudica a cognição ou será que é a cognição prejudicada que aumenta a ansiedade? Então, e aí esse estudo chegou à conclusão de que ambos podem acontecer. Às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue ter um bom desempenho cognitivo em qualquer tarefa, e também o contrário. Às vezes a dificuldade cognitiva faz com que a ansiedade se potencialize muito. É como se for, eu costumo até falar para os meus pacientes assim, é como se fosse você se conhecendo após o trauma, é um conhecimento de você mesmo, a gente às vezes até faz uma comparação do paciente com ele mesmo, né? Para que realmente não tenha aí uma questão de dificuldade, a questão da autoestima, que também é rebaixada,
que tem essa comparação, como que era realmente ele antes? Ele tinha essa autopercepção? Ele já percebia? Já percebeu alguma dificuldade ou não? Algum familiar próximo já explicou sobre essa questão? E como ele é agora? Como que é se autoconhecer? Como que é esse conhecimento após a lesão? Realmente não tem, como a gente até frisou um pouco na live de ontem, não tem só questões negativas após um trauma. Existem alterações, principalmente de comportamentos, que são positivas também. Então, é importante que a pessoa se perceba, tipo, tá, como que eu era antes? É possível perceber? É possível mensurar? Que às vezes tem, como bem o tema já está nos falando aqui, sequelas invisíveis. Às vezes você não percebe. Mas alguém que está próximo a você percebe, só que tem uma forma de falar. E aí entra o apoio familiar, o apoio do cuidador, seja ele a esposa, seja os pais. A forma de falar, olha, percebi tais diferenças antes, você está apresentando uma diferença totalmente de como você era, um comportamento totalmente diferente. Então, a questão dos gatilhos, né? O que realmente funciona para que a pessoa não se torne uma pessoa mais ansiosa, porque a ansiedade vem de ansiar, né? Ansiar algo novo, ou ansiar por coisas novas ou desconhecidas. E a partir do trauma, essa ânsia é do quê? É de realmente conhecer aquilo que já é conhecido, só que até então está adormecido por uma questão de tanto de alteração da atenção, como você acabou de falar, da memória. Então, imagina, tem pacientes que até têm histórias e fatos reais mesmo. O paciente sai do hospital, antes era casado, ou estava em processo de separação, e quando volta do coma, não se percebe como sendo já divorciado ou solteiro, aí dependendo da forma como a pessoa estava antes do trauma, né? Às vezes até o casamento estava bom, a relação estava ótima e a família vai Sim. embora, né? E não só em casamento, eu já vi situações onde a própria família mesmo se desmantelou depois do trauma. E o que você Sim. falou, né? A família é muito como um apoio, né, para esse paciente, mas eu já vi famílias que são extremamente ansiogênicas para esse paciente, né? Então a família vira gatilho, a família cobra, né? De falar, e aí, ele tá fazendo tratamento? Ele tá seguindo? Ele tá melhorando? Em casa ele não tá fazendo, em casa ele tem preguiça, né? E aí a gente explica que não é preguiça, que é um outro tempo, que é uma lentificação. Então a gente vê que rola muito isso também, né? E principalmente aí a psicoeducação entra primeiramente na família, né? Para que essa cobrança exacerbada realmente não prejudique a melhora desse paciente. O quanto que ele está melhorando, porque é um processo. Imagina uma pessoa que realmente era de uma forma e agora começa a estar funcional de outra forma. Não é que ele fique totalmente disfuncional, mas houve alterações. Houve mudanças aqui, seja ela mecânicas nos neurônios, houve alguma alteração. Então, como agir a partir de agora? E aí é que entra nosso trabalho, tanto na reabilitação, que é fundamental, tanto na avaliação neuropsicológica, para mensurar e conseguir avaliar como que realmente esse paciente está cognitivamente. E aí eu queria que você nos falasse também quais as alterações psiquiátricas mais frequentes. Eu sei que a gente já falou da ansiedade, depressão, existem outras que são mais frequentes? Eu acho que se eu fosse colocar assim num top 3, né? As mais frequentes é ansiedade, depressão e TEPT. Todos os pacientes que eu já avaliei na minha vida, todos eles tiveram ansiedade de moderada e grave. Tanto que essa é a minha principal pergunta, né? Porque eu acho que a depressão, sim, ela acontece bastante no TCE, ela prejudica bastante, o TEPT também, mas eu percebo que a depressão, a gente observa uma melhora ao longo do tempo. O próprio TEPT também, né? Com algumas estratégias, assim, de reabilitação, de psicoterapia, a gente observa uma melhora ao longo do tempo. E a ansiedade é a coisa mais difícil de melhorar ao longo do tempo. Então, essa ainda é a minha pergunta de pesquisa. Foi minha pergunta no mestrado e vai ser minha pergunta do doutorado, né? Então, o que acontece nesse cérebro que a ansiedade não tem melhora ao longo do tempo? Mesmo com medicação, a ansiedade ainda fica persistente, né? Então,
A gente observa melhor assim, mas tem que combinar um monte de estratégia, né? Então tem que usar psicoterapia, fármaco, reabilitação. Então, aí sim a gente consegue observar. A depressão, dependendo do caso, ela sozinha, ao longo do tempo, a gente já observa uma melhora. Né? Às vezes só com um fármaco ou só com a psicoterapia, né? E a ansiedade não, precisa de muita coisa para melhorar. Então, o que é que acontece nesse cérebro que a gente ainda está com dificuldade em acertar, sabe? Tratamento ser mais eficaz, né? Mais efetivo. Algo que você falou e que é bastante interessante, você continua pesquisando nessa área, né, da ansiedade. Você encontrou na literatura e também com a sua experiência medicamentos realmente que são. Eu sei que existe a medicação para transtorno de ansiedade e no aspecto do TCE, e que são pessoas que também são ansiosas. A medicação é diferente, porque muita gente tem dúvida em relação à medicação, se toma medicação, se depende realmente de cada paciente, ou de como realmente o transtorno, no caso, o trauma foi acometido. Como que é isso? Você sabe? Sim, então, geralmente a medicação é a mesma para um sujeito saudável para o TCE. A medicação para ansiedade não tem diferença, né? Mas a gente, assim, no estudo que a gente fez, a gente pegou pacientes que eles não estavam medicados e a gente colocou estimulação magnética transcraniana de alta frequência, porque existiam estudos que mostravam que a excitabilidade, né, do córtex, né, em regiões específicas, no caso no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, mais especificamente falando, que melhoravam a condição de humor, né, de ansiedade, mas eu também vi muitos estudos na literatura utilizando várias estratégias de estimulação cerebral não invasiva. Então, por correntes contínuas, por LED, o próprio TMS, às vezes inibitório, às vezes inibindo aquela região do córtex ao invés de promover uma estabilidade, né? Então, tem estudos que fazem comparativos, né, de estratégias dessas com medicação. Tem estudos que só usam medicação, tem estudos que só usam psicoterapia. Então, ainda não tem um consenso, sabe? Desse jeito funciona melhor. Eu acho que vários pesquisadores, a própria Ponsford da Austrália, né, da Universidade de Melbourne, ela pesquisa bastante sobre TCE, e eu vi alguns estudos dela que ela cita a ansiedade como um desfecho secundário, né, no desfecho primário dela, mas eu vi alguns estudos onde ela também sugere essas combinações. No caso mais de reabilitação, né, até tem um estudo que eu vi dela, que eu não lembro agora de que ano que ela sugere assim, a ansiedade ela tende a diminuir quando o sujeito começa a se apropriar mais da sua própria condição, né? Então, ele vendo no real, né, no palpável, o que é que ele está melhorando, o que é que ele está conseguindo fazer, isso dá uma acalmada na ansiedade, né? Uma questão até de independência, né? De voltar a ser independente. Não, eu consigo fazer o que eu fazia antes. Pode ser que eu faça diferente, eu encontre outro caminho, mas eu consigo fazer. Então, realmente é um processo que vai aos pouquinhos, mas que possivelmente faz com que a pessoa realmente tire forças, né? Que eu acho que é uma força de vontade muito grande que vem daqui de dentro, para que a pessoa realmente, não, eu quero voltar a ser como eu era antes, ou pelo menos chegar próximo do que eu fazia, ser realmente funcional, não depender realmente, ficar totalmente dependente, porque acredito, como você até explicou no início, que se a família causa ansiedade por conta de uma autocobrança, ou de cobranças propriamente ditas, né, daquele sujeito, como que tornar independente dessa família, uma vez que você depende totalmente dela? Né? Então, tem essas situações também, né? E a ansiedade, eu li em algum artigo, não me recordo, que é uma das causas mais incapacitantes após o traumatismo. Olha que gravidade e que ótimo que você ainda que você está pesquisando, foi sua pesquisa de mestrado, agora será do doutorado, e ótimo que você está cada vez mais buscando o que realmente acontece, né? O que trazer de benefícios? Existe um tratamento?
Se existe um tratamento, o que realmente fazer para que essas pessoas realmente voltem a ter esperança, né, em relação a isso. Acho que posso usar essa questão de esperança, né? Sim, sim, com certeza. E tem muita pesquisa, né, rolando sobre isso, né? Utilizando ou a ansiedade como desfecho primário ou a ansiedade como desfecho secundário, que é muito importante e é geral, assim. Eu nunca atendi um paciente que não tivesse ansiedade, né, pós-TCE. E acho que a ansiedade não só no TCE, né? A gente vê a ansiedade como uma doença incapacitante geral, né? Então, pessoas que Sim, deixam de fazer coisas, né? A gente pode ver até na clínica, né? Pacientes que deixam de fazer coisas por conta de transtornos ansiosos, né? verdade. Gatilhos diversos, né? Então, a gente tem que, acho que, estudar mais a ansiedade, né? Aprender a lidar mais com a ansiedade. E aí, quando ela acontece de comorbidade de qualquer outra doença, para a gente estar um pouco mais preparado também, né? Sim, eu costumo até pensar e falar que o nosso mundo está muito ansioso, né? As pessoas Muito. são muito ansiosas, é uma corrida frenética, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido, e aí vem aquela questão de cada. Isso decorre de cada pessoa em relação a ela mesma, ou autocobrança, eu não consegui fazer isso, eu não consegui. Então, aquele não conseguir, eu não consigo, eu não posso sempre vai gerando mais ânsia, mais ansiedade, e aí partindo, a partir desse momento em que realmente a pessoa não consegue ter controle sobre esses pensamentos, não consegue ter controle sobre algo que ela já tinha, mas agora não tem mais, aí já é uma questão até de pensar numa questão de transtorno, né, da ansiedade, que aí a gente tem vários, né, seja ela generalizada e qual tipo seja, né? Sim. Voltando aqui para nossas sequelas invisíveis do TCE, quais outras síndromes que o TCE pode causar? Basicamente neurológicas, né? Então, é comum se a lesão, né, que acomete o cérebro pega cerebelo, a gente pode observar uma ataxia cerebelar, disfunções autonômicas, né? Então, a pressão arterial fica alterada, a diabetes fica alterada, epilepsia é uma sequela também que ela pode ser comum, né, de síndromes neurológicas. Então, pós-trauma, a pessoa desenvolve um quadro de epilepsia, né? Ela não tinha anterior, ela desenvolve um quadro desses. Hidrocefalia também pode acontecer, né? Principalmente quando há uma hemorragia no local, né? Que é um traumatismo do tipo hematoma subdural, né, ou hematoma epidural, que aí acontece o acúmulo de líquido na região, e aí pode acontecer um caso de hidrocefalia também. E geralmente aquelas que envolvem sequelas motoras também, né? Tem bastante que envolvem sequelas motoras, síndromes diversas, desde a pessoa desenvolve espasticidade, rigidez muscular, né? Até perda de controle de esfíncteres, enfim. Sim, são bastante, né? Nós temos aqui uma pergunta, eu não, é Rocha, deve ser Rocha Lucas ou Lucas Rocha. Eu sofri TCE mais LAD. Vocês acham que assistir essa aula vai me ajudar em algo? Se Tá, quiser falar, eu respondo depois. tá. O, o público-alvo do meu mestrado, né, e o público-alvo do meu doutorado são pacientes com LAD. Então, para quem não sabe o que é LAD, é lesão axonial difusa. É um tipo de traumatismo craniano que envolve o cérebro todo, há rompimento axonial do cérebro todo. Então, a gente pode imaginar, né, o quanto isso acontece de impacto na vida dos sujeitos, né? Então, o que eu estudei de ansiedade, estudei ansiedade geral, mas eu fui afunilando até chegar na ansiedade do LAD, né? Então, eu acredito que possa ser interessante, né? Sim, interessante. Eu acredito que quando você tem mais informação sobre aquilo que realmente você foi acometido, como um TCE, como no caso um específico do LAD, quanto mais conhecimento você tem, realmente o intuito da nossa live aqui é realmente trazer psicoeducação para a população,
para saber realmente onde existem os tratamentos, entender realmente quais são essas sequelas, o que realmente muda na vida da pessoa, por que que realmente ela está passando por aquela situação, às vezes ela não consegue dar nomes, a questão emocional, eu não sei o que está diferente, mas eu não sei o que fazer. Então, de encontro a isso, eu acredito que todas as informações, tudo que é de informação sobre, seja sobre o TCE, seja sobre o LAD, é importante para que o paciente possa saber, não, eu posso buscar ajuda em determinado local, não, eu posso buscar ajuda, ou ler, sempre ler ou entender sobre o que você foi acometido, acredito que seja muito importante. Sim, sim. Ainda mais que tem vários estudos sendo desenvolvidos, né? Focados em LAD, né? Porque eu acho que por Sim. bastante tempo se estudou TCE leve, se estudou contusão, né? Concussão. E aí eu acho que os estudos cada vez mais têm aumentado, estudos de LAD, pensando em estratégias de reabilitação, de intervenção mesmo, né? Eu vou passar aqui pelas perguntinhas que tem aqui. Tá. Só um momentinho. Pri, super profissional, estão deixando recadinhos carinhosos para você. A Ana, parabéns. Oi, professora. Ah, a Sidilene está perguntando, fala como podemos melhorar a ansiedade? Tem como Tá. falar um pouquinho, Pri? A, a ansiedade, a primeira coisa que é importante a gente pensar, né? A ansiedade, eu sempre falo isso para meus pacientes, a ansiedade não é nossa inimiga, né? A Uhum. ansiedade, ela não é algo que foi... A gente não possui a ansiedade porque é para ferrar com a nossa vida, sabe? Para me Uhum. detonar, para me destruir, para me deixar num quarto trancado, que eu tenho medo de tudo, né? Não, não é essa a função da ansiedade. A ansiedade é protetiva, né? Então, pessoas que têm ansiedade, né? Cérebros que desenvolvem ansiedade é muito mais no sentido de preservação, né? De Sim. não te colocar em situações de perigo, tá? Então, eu sei que acontecem momentos onde essa ansiedade ela vira aquela mãe super protetora, né? Teve um paciente que ele me falou uma vez, né? Que ele sentia que a ansiedade era como se ele fosse morar com a avó, né? Então a avó é mais protetora ainda, né? Que aquela mãe super Sim. protetora que tem medo de tudo porque não conhece o atual mundo dele, enfim. Achei interessante essa analogia, né? É basicamente Sim. isso. A ansiedade, às vezes, ela é meio desastrada, né? Ela funciona de uma forma meio desastrada. Então, ela dispara os gatilhos de umas coisas que, às vezes, você não estava esperando, né? Então, a melhor forma de cuidar da ansiedade, né? De entender que a ansiedade ela faz parte de você e ela pode ser Uhum. usada a nosso favor, né? O ansioso está na frente de todo mundo, né? O ansioso está preparado para uma viagem, para o frio, para o calor, para a chuva. Ele está preparado para tudo. Então, é aprender a identificar gatilho, primeiro ponto, né? Sim. Quando a gente identifica os gatilhos, a gente consegue é, entender esses gatilhos, né? A gente consegue desarmá-los se eles não são realmente relevantes, né? Sim. Se a ansiedade está muito exacerbada, né? Pensar que tem que procurar a ajuda de um profissional, que não dá para fazer sozinho, né? A gente às Sim. vezes quer dar conta de tudo sozinho, a gente não vai dar conta de tudo e E tá essa tudo bem. ansiedade aumenta cada vez mais, querer dar conta de tudo sozinho. A Sidilene, ela afirmou aqui, tenho muito medo das situações do dia a dia e isso a deixa desmotivada, né? Então, realmente, aquilo que você falou, procurar quais são os gatilhos, que realmente são coisas do dia a dia, mas que coisas do dia a dia em específico, se é coisa relacionada ao trabalho, se está relacionado realmente a uma questão pessoal, quais são os gatilhos que realmente ela percebe como sendo desmotivadores? Né? Uhum. Acredito que vem de encontro aquilo que você falou. Pode continuar, Pri. E se de repente não é válido, né? Quando a gente identifica que são gatilhos que, por exemplo, eu tenho medo de sair à noite na rua sozinha, né? Ok, Uhum. né? Então, pensar que eu vou estar numa situação dessa vai disparar um gatilho de, sei lá, medo de ser assaltado, de ser estuprado, enfim. É ok, não é algo que. Não é o medo irreal, é o medo real, realmente acontece isso. A Sim, gente vive num mundo violento. Mas eu ter medo, por exemplo, de sair do meu quarto à noite para ir buscar um copo d'água na cozinha,
E isso é um medo irreal, né? Pensando que eu Isso. moro num lugar seguro, né? Que não tem nenhum monstro, nem nada de ruim na minha casa. Então, nesses casos, quando eu identifico qual que é o meu gatilho, né? O que é que está acontecendo para eu ter aquele medo, e aquele medo é irreal ou não, aí cabe a ajuda de um profissional. Buscar uma avaliação psicológica, né? Em primeiro lugar. Sim. E aí esse profissional vai te direcionar. De repente, você precisa de uma intervenção medicamentosa, um acompanhamento psiquiátrico, né? Ou se a psicoterapia dá conta. Então, é a minha sugestão para essa pessoa e para todas as outras pessoas que se sentem ansiosas. E é isso, tentar entender a ansiedade, tentar conviver com a ansiedade, né? E quando ela tá demais, é pensar nisso, né? Que ela tá acontecendo de forma protetiva, né? É como Então, se fosse uma proteção daquilo que realmente você está ansiando, né? Seja uma ânsia realmente de realizar algo, seja isso, realmente de. Porque o desconhecido, quando é desconhecido, não realmente não está naquele medo, né? e Nossa, tá como tudo será? bem. Então vem aquelas fantasias, né? Mas, nossa, como será? E às vezes não é nada daquilo que a gente está imaginando. A gente traz para nossa mente, fica no imaginário, aí fica gerando aquela questão corporal, vem aquela taquicardia, vem toda a questão de tensão Uhum. muscular. Então, é realmente o que está ocasionando isso, né? Existe, isso são alguns dos sintomas que nós tratamos aqui, mas o que realmente a mais está além exacerbado, né? Uma ansiedade. Uhum. Obrigada, Pri. Acho que a minha ansiedade diminuiu com o TCE. Teve um comentário aqui. A, a Bia também está aqui nos assistindo. Bia, Eu O conhecimento vira novo, exatamente. Tive a experiência de primeira vez, novamente, em muitas coisas. Então, aquilo que a gente estava falando. A ansiedade tem a ver com a falta de alguma vitamina? A Arlete está perguntando aqui. tá. Não, a ansiedade ela é neurobiológica, ela não tem a ver com nenhum déficit de vitamina, de alimentação, enfim. É, é claro que assim, uma alimentação saudável, equilibrada, práticas regulares de atividade física, elas Uhum. tendem a deixar o meu organismo funcionando de uma maneira melhor, né? Uma maneira Sim, mais saudável mesmo. E aí acho que o meu corpo fica mais preparado para lidar com situações de ansiedade, mas não impede. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, uma vida regular, ela passa, sei regular. lá, por estresses diversos na vida, coisas acontecem na vida dela e de repente ela desenvolve uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, ou uma É isso. agorafobia, um pânico. Então, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, né? Porque também tem os fatores genéticos, né, Pri? Também tem as predisposições genéticas. Continuando, sim, exatamente. Minha experiência foi no começo do namoro, se autoconhecer novamente. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, gente, deixando recadinhos carinhosos, parabéns, maravilhosa essa explicação. Conhecer o desconhecido, e do que a gente falou no início. Além de todo o trabalho de psicoeducação, existe literatura de leitura simples para indicação aos familiares? Sim, existe literatura, existem páginas, no caso de traumatismo craniano ou de ansiedade geral, né? Existem páginas Uhum. específicas, né, de grupos, de pessoas, de familiares, de vítimas de TCE, existem grupos de Sim, pessoas. O Hospital das Clínicas, ele tem o ambulatório de ansiedade, né? Que acho que é o Gruda, que aí ele trabalha com vários transtornos e aí dentre eles os de ansiedade também. Então eles têm bastante publicação, tem bastante literatura, tem bastante literatura mesmo, assim. Tem uma psicóloga que ela tem uma página no YouTube que é a Elsie Herber, que é para ansiedade só. Que ela faz vários vídeos, ensina o que é gatilho, o que é
pensamento intrusivo, como técnicas de relaxamento, respiração para lidar com crise de pânico. Então, tem essas estratégias, né? E também para a questão de TCE, no aspecto geral, o canal no YouTube do Meu Cérebro Mudou também tem muitos conteúdos Sim, interessantes, não só realmente de pacientes, também de profissionais excelentes que estão lá, que a Fernanda, né, tem também um blog do Meu Cérebro Mudou, então quem tiver mais interesse, quer saber mais, lá tem relatos de familiares, então acredito que tudo que a pessoa realmente buscar na literatura, não no aspecto de informação, tem muito conteúdo bacana que muitos profissionais são preparados realmente para trazer isso, né? tem. Tanto para pessoas leigas quanto para pessoas que são profissionais da área. Tem bastante. Sim. O Everson falou, boa explicação, não uso nenhuma medicação para ansiedade, apenas uso, vai no neuropsicólogo. Devido à bariátrica que fiz há um ano, tenho medo da medicação. Então, por isso que ele falou. Larguei o remédio para ansiedade por conta da própria, e não brigue comigo, mas melhorei mais. Então, tem um relato aqui de que realmente parou a medicação, mas acredita que tenha melhorado. Tem uma pergunta. Priscila, você poderia falar, é a Bia, você poderia falar um pouco sobre a diferença entre ansiedade e impulsividade? Sim, sim. A impulsividade, ela tá, a gente pode dizer que ela está ligada às funções executivas, né? Há uma falta de controle inibitório, uma falta de controle de impulsos. Então, a ansiedade é um comportamento de sequela cognitiva, na verdade, né? Então, se a pessoa tem um déficit de funções executivas, possivelmente há uma baixa, né, de controle de impulsos e aí a pessoa tende a ficar mais impulsiva, né? Ela e acaba pode acabar se envolvendo em algumas situações até de risco, né? Então, atendi pacientes que ficavam impulsivos no sentido de falar tudo aquilo que pensava, porque ele achava que todo mundo tinha que saber todos os pensamentos deles, né? Fica mais provocativo, né? Então, se volta a dirigir, né? A gente até estava começando um projeto no HC de pacientes com TCE e retomada de direção, né? Que aí acabou acabou que não deu para a gente continuar. Acho que a Bia até continuou, mas acabou que não deu para continuar com ela. Mas a gente estava vendo bastante isso também, né? Que o paciente com TCE fica bem ansioso e quer voltar a dirigir, por exemplo. Só que aí, como ele tem essa impulsividade, ele acaba se envolvendo em outros acidentes e aí, de repente, pode ocasionar até em outros TCEs, né? A questão contra a própria vida, né? A questão contra a própria vida e vida de outras pessoas, porque realmente tem que observar o farol vermelho, o sinal de pare, e até que ponto essa impulsividade realmente está atrapalhando esse paciente, né? Então, conseguir mensurar. Às vezes ele não vai conseguir realmente. Tem pare, mas não. É como se fosse não, mas é sim para ele. Não é isso? Vou trazer bem para... E a ansiedade ela já vem o contrário, né? A ansiedade é muito mais de preservação, como eu tinha falado. Então, a pessoa, muito pelo contrário. Então, talvez ela pode até ficar impulsiva, só que ela tem reações de medo, né? De inseguranças, muitos medos. Então, pensa sempre em consequências, né? E aí até falta impulsividade muitas vezes nessa pessoa, né? Então que fica, né? Aqueles e se's todos, né? E se eu falar e tiver errado e não der certo? E se eu for e eu não for bem aceito, não for bem atendido, nananã? E se eu tomar esse medicamento e ele me fizer mal e eu morrer? E se eu voltar a trabalhar e eu sofrer outro acidente, nananã? E se eu, sei lá, voltar a morar com a minha família e a gente se desentender e nananã, sabe? Então, falta um pouco de iniciativa, né? Então, é como se a apatia tivesse tomado conta, né? No sentido ou de dependente, né? Se tornasse muito dependente do si, né? Ou do medo realmente constante, que consequentemente vem uma insegurança. Eu não consigo fazer, eu não posso fazer, e se eu não conseguir isso, se eu não e se fulano, se eu falar isso e fulano não concordar, então tem um cis que gera muita insegurança, medo e consequentemente o nível de ansiedade fica mais exacerbado, né?
Sim, sim, com certeza. Então, vamos às próximas. Usei a busca pelo autoconhecimento e autoconhecimento através da medicação e yoga. Então, tem muita gente falando aqui que buscou outros meios. Essa ansiedade do TCE também gera reações fisiológicas, ou seja, os sintomas se tornam parecidos com TAG? Elisete, fazendo a pergunta. Sim, a ansiedade decorrente do TCE, ela pode se desencadear um TAD, né? Então, o TAG pode ser uma comorbidade do TCE. Ou o pânico pode ser uma comorbidade, ou uma agorafobia pode ser uma comorbidade. Então, sim, pode ser. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho como a família pode contribuir para a inserção, já que nós estamos falando uma questão aqui de trabalho também, da vida social. Como a família pode ajudar a retomada desse paciente, no caso, no mercado de trabalho e vida social? Existe algo? Como que o apoio familiar pode fazer com que essa pessoa realmente volte às atividades anteriores? É importante que a família conheça o mecanismo do TCE, né? Que ela entenda o que aconteceu no cérebro daquela pessoa. Porque o que geralmente as pessoas pensam, né? Na minha experiência com os familiares, eles entendem assim: meu familiar quase morreu num acidente, numa briga, num assalto, enfim, numa queda. Ele ficou internado, ele entrou em coma, ele saiu, pronto, é um milagre, vai voltar para a vida, enfim. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem o que aconteceu no cérebro daquela pessoa. Ela só entende que o cérebro parou, a pessoa entrou em coma, e as sequelas visíveis são muito mais aparentes. Então, fica aquela coisa de, será que ele vai andar de novo? Será que ele vai falar de novo? Será que ele vai conseguir comer sozinho? Vai se vestir? Não vai, sabe? Então, fica bastante essa preocupação, sabe? Você tem que fazer cirurgia, então cirurgia de prótese de quadril, porque quebrou, fratura de fêmur, fratura de mão, enfim, de braço, de ligamentos, né? Então, fica bem preso nisso, né? E aí depois, o que eu vejo? Depois que a pessoa supera todas essas coisas, né? Todas as coisas físicas, motoras, né? Que ela compensa tudo isso, eu vejo que aí há uma cobrança muito grande. Pronto, você anda. Por que você está aí na sua casa, você não quer trabalhar? Você anda. Você quase Nossa, morreu. você está tão bem, né? Eu estou olhando, você está tão bem. Será que não é preguiça? Você não quer voltar a trabalhar? Então, acredito que são frases ou palavras que são colocadas de uma forma até equivocada, podemos tratar assim, de que realmente faz com que aquele paciente, a forma como ele estava indo no processo dele, que é um processo, cada dia é uma mudança, uma pequena mudança, e que isso precisa ser realmente valorizado por quem está ali perto. Nossa, hoje você conseguiu isso. Nossa, você conseguiu. Nossa, que bacana. Então, realmente, ativar nisso aquela vontade da pessoa continuar com aquela busca. Né? Então, vem ao contrário disso. Nossa, mas você consegue fazer isso? Você está muito bem, você não acha? Será que você não pode voltar ao trabalho? Então, às vezes, são as sequelas que realmente são invisíveis no sentido, eu sei que está diferente, mas o que realmente eu posso fazer para isso? Né? E é exatamente isso. Então, eu acho que o papel do familiar nesse primeiro momento, né, é tentar entender um pouco, né, o que aconteceu no cérebro dessa pessoa, né, como é que ela pode compreender, né, as sequelas, enfim. E aí tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Então, a gente sabe que há bastante alteração de personalidade, né? Então, a pessoa fica, né, como sequela, fica mais impaciente, fica mais impulsiva, fica depressiva, fica apática, fica extremamente ansiosa. Então, o familiar tem que ter paciência, entender que aquilo tudo é uma sequela. Não é preguiça, a falta de motivação é uma sequela, a falta de iniciativa é uma sequela, né? Entender tudo isso. E aí, pensar assim, que a pessoa precisa ser estimulada, sim, ela precisa de apoio. Não dá para fazer pela pessoa, por mais que a pessoa fique com medo, o familiar fique com medo, né? Quer fazer por ele, é mais rápido, é mais prático. Ele tem que fazer sozinho, ele tem que conseguir perceber que dá para ele tentar, né? Aos poucos, né?
E é isso, estimulando, né? Dando apoio, não cobrando demais, mas também não Não deixando de lado, né? afrouxando demais, é. Sim. Eu sei que é difícil falar assim que tem muitas sobrecargas, entendemos enquanto profissionais, enquanto pessoas também, todos nós estamos sujeitos a ter um acometimento desse na cabeça. Bateu a cabeça, até dentro de casa, queda da própria altura, existe muito isso, né? Tanto que Sim, é considerado uma questão, o TCE é considerado uma questão de saúde pública, né? Então, sim, todos nós estamos sujeitos a isso. É difícil uma pessoa que antes tinha realmente a sua vida independente, passar a depender da família, ou seja, esposa, ou seja, namorada, e a partir desse momento essa família realmente se reestruturar, mudar todo o seu movimento, é difícil. Mas o mais difícil ainda é quando não se tem uma compreensão disso. Então, tanto piora o paciente quanto também a família, porque a lesão acomete todo mundo. Por sim. mais que aquele paciente realmente esteja cometido com a questão neurológica, né, mudanças comportamentais, mudança de apatia ou cognitivas, mas a família também está junto no sentido de acometeu ela também, porque ela, no caso, ela é o apoio maior, como se fosse o pilar diante daquela situação que precisa realmente levar esse paciente, conduzir esse paciente, não exatamente colocar ele de braço do braço, né, mas também dar o apoio realmente emocional para que essa pessoa consiga realmente se reestruturar, se reconhecer novamente diante daquela sequela que realmente foi acometida. Sim. E Né? entender também que há uma sobrecarga do cuidador, né? Existem vários estudos Sim, que mostram isso e a gente vê isso na prática, né? Então, o quanto muitas vezes essa demanda de cuidar da pessoa, né, de dar apoio para a pessoa vítima do TCE, é algo cansativo, é algo exaustivo e que tá tudo bem, sabe? Então a pessoa também pode procurar ajuda, né? Então é interessante que o cuidador, que o familiar também busque também acompanhamento. busca ajuda. Isso, para ele Sim, também se sentir bem e se sentir mais, é, mais adequado, mais confortável, né, em ajudar o outro. Porque senão acaba sendo um peso e aí a pessoa adoece e aí a outra pessoa também está sim. adoecida e aí não é legal para ninguém, né? É aquela questão, é cuidar, o familiar cuidar primeiro dele, se fortalecer diante disso para realmente levar um apoio para o paciente, né? No caso, para o familiar. Sim, Nós sim. temos alguns minutos, de 9 a 8 minutos, passou muito rápido, queria falar mais Sim. coisas e tem muitas perguntas aqui, inclusive tem. Pode perder o controle de esfíncter. O que é isso? A pessoa ela tem que usar fralda. Muitas vezes acontece uma sequela de disfunção autonômica e aí ela não consegue mais segurar a urina, segurar fezes e aí ela tem que usar fralda. É isso. Sim. Pri, você é maravilhosa. Teve palminhas aqui também da Bia. Vou só passar aqui rápido. Uhum. Vera, um beijo para você também. Muito bom te ver, Pri. Então, tem vários recadinhos carinhosos aqui para você. Vou tentar E responder todo mundo depois. ansiedade gera muita insegurança, realmente confirmando aqui, a gente já falou. Eu faço tratamento psiquiátrico, já tomei muitos remédios e hoje já não tomo mais, porque ele retirou. Mas eu ainda me sinto bem, mas eu ainda não me sinto bem e não sei o que fazer. Tem alguma recomendação, Pri? Eu recomendo buscar psicoterapia e procurar no Hospital das Clínicas, especificamente no Instituto de Psiquiatria, os estudos que Uhum. tem de ansiedade, né? E aí, de repente, pode participar de Sim, algum protocolo. excelente. Você está tão bem, não parece que você tem alguma coisa. Essa é a frase que a gente mais ouve, Uhum. realmente confirmando aqui o que a gente havia falado. Ô, Pri, já estamos praticamente terminando. Nos perdoe quem eu não consegui ver as perguntas. Quais dicas você poderia deixar para os pacientes familiares que os ajude a enfrentar, lidar melhor com essas sequelas que causam tanto sofrimento? Aqui para fechar a nossa live de hoje. Tinha muitas outras perguntas, muitas outras coisas para a gente falar, mas a gente conseguimos falar um pouco da ansiedade, né, no aspecto de ânsia, né, do transtorno, realmente focado aí, e também do TCE. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente. Tá. Acho que a primeira coisa a pensar, né, é tentar entender
o que aconteceu no seu cérebro, né? Quando for no médico, né? Se às vezes o médico tá na correria, né? Aquele ambulatório lotado, que é só 10 minutos de conversa que não dá tempo, pergunta para enfermeira, pergunta para psicólogo, pergunta para outro profissional que te acompanha nesse processo, né? Pergunta mesmo, sabe? O que aconteceu no meu cérebro? Eu quero entender, né? Quero entender as minhas sequelas. Geralmente os neurocirurgiões encaminham para avaliação neuropsicológica. Pergunta para o Isso. neuropsicólogo que estiver te avaliando. O que aconteceu? Se de repente você já fez a avaliação, tem lá o seu laudo guardado, entre em contato com esse profissional de novo e fala, quero conversar melhor sobre isso. Quero que você me conte melhor. Traduza na prática, né? O que é uma alteração de atenção seletiva, por exemplo? O que é um déficit de velocidade de processamento, né? Me explica, né? Entender o que acontece com você, ter paciência com você próprio, né? E com o seu familiar sequelado, no caso, né? Entender que é um processo de melhora, são passos de formiguinha, né? Um trabalho contínuo. O TCE não é uma doença progressiva, então ele não vai piorar. Então, ele vai ter de estabilidade a ganho, né? Não tem piora, tem melhora, né? Então, a busca é uma melhor qualidade de vida possível, uma melhor estabilidade possível do quadro. E sempre contar com a ajuda de profissionais, né? Principalmente os psicólogos, neuropsicólogos, né? Com certeza, porque diante desses profissionais que nós nos incluímos, que somos dessa área, que realmente a pessoa vai entender como que é o seu funcionamento. Às vezes, uma avaliação neuropsicológica não é realmente só para saber quais são as alterações. Não, mas saber também no que você é bom, quais são as suas maiores habilidades. Sim. Então, às vezes, não só a questão da psicoterapia, às vezes tem aquela questão ainda, não, psicólogo é só de louco. Não, ir ao neuropsicólogo é só uma questão de realmente quando tiver uma questão de lesão. E não é isso, né? Então é muito importante procurar realmente entender, buscar um profissional que ele fale exatamente qual, como você acabou de afirmar, o seu tipo de lesão, como que é isso, trazer de uma forma clara para a vida do paciente, que às vezes os termos técnicos é muito difícil realmente da pessoa mensurar. Nossa, mas o que é isso? Então sai com vários pontos de interrogações e tem realmente medo de perguntar. ou tem medo de perguntar e não sabe qual o tratamento realmente que ele precisa buscar. Né? Tem isso também. Então fica aquelas fantasias, realmente eu não sei, eu não perguntei, eu fico se autocobrando realmente, por que eu não perguntei isso? Então, naquele momento, não conseguiu perguntar ou realmente não sabia formular as palavras, né? Para realmente tirar essas dúvidas. Então, tem muito isso. Vai depender muito realmente da gravidade da lesão, da gravidade do que realmente a pessoa está enfrentando naquele momento. E um familiar sempre, como a gente já nós falamos no decorrer de toda a nossa live, o quão importante. Há sobrecargas? Com certeza. Mas buscar também uma ajuda profissional, uma ajuda para se fortalecer mesmo, para que realmente o fortalecimento venha em conjunto com o do paciente também, né? Sim, com toda certeza, toda certeza. O Pri, fala o seu arroba, se você tem canais, se você tem Instagram profissional, os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, como que faz? O meu Instagram é @Pri Rodrigues, com 3 Is, né, no Pri e 3 S no Rodrigues, no S final. E pode entrar em contato comigo por e-mail também, que é pri.ar@outlook.com. E vai ser um prazer ajudar quem precisar de alguma informação, quem quiser conversar melhor sobre esse assunto. Estou totalmente à disposição. Os meus alunos sabem onde me encontrar. Também estou super aberta para conversar com vocês, se quiserem depois. Tá, e temos também vários projetos lá no HC, né? Estamos precisando de pacientes, projetos com estimulação transcraniana. Então, temos vários projetos bacanas, justamente para atender a população de TCE. Então, quem também tiver interesse ou esteja precisando, para que realmente essas pesquisas realmente tragam realmente qualidade de vida ou uma melhora, o que seja, mesmo que seja pouco, mas é grande diante de tudo isso que essas pessoas que sofrem esse trauma realmente vivenciam, né? Sim, com certeza. Temos alguns minutinhos ainda.
Você falou no início que exatamente está buscando, pesquisando, justamente para saber quais são realmente o tratamento para isso. Então, no caso, ainda não é determinado um tratamento específico para ansiedade após TCE, né? No doutorado agora, o meu foco vai ser entender os Ah, aspectos a neurobiológicos. gente tem segundos. Eu não vou. Tá, não vou dar para falar. Pessoal, muito obrigada por ficar aqui conosco até agora. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Adorei ter essa troca com você. Você é um profissional excelente. E todos aqui deixaram várias mensagens carinhosas para a gente. Não consegui acompanhar todas, mas foi muito bom dividir essa live com você.